Continuação da 7ª aula, significado da oração. O significado dela também é muito curioso, é quase uma profecia sobre como será a transição para a Era do Dia. Essa oração, que é entoada há milhares de anos, diz assim: Kamurogi, Kamuromi no Mikoto, referindo-se a um casal de divindades, o primeiro par ancestral da humanidade, no qual Kamurogi é o homem e Kamuromi a mulher. Eles são anteriores a Izanagi no Mikoto, primeiro marido, e Izanami no Mikoto, primeira esposa, que começaram a povoar a terra e multiplicar a humanidade. Entretanto, ainda na era da criação, a esposa Izanami no Mikoto começou a girar o centro do mundo espiritual da direita para a esquerda, que é o movimento da matéria precedendo o espírito, isto é, a prevalência material. Observando isso, Izanagi no Mikoto a avisou: isto não está certo, o movimento nesse sentido produzirá muita mácula e impurezas. De fato, não funcionou e o mundo se tornou este local confuso e caótico que vivemos durante toda a Era da Noite até os dias de hoje. Entretanto, esse mundo onde se formou uma civilização que valoriza a materialidade em detrimento da espiritualidade, está agora na fase da inversão dessa ordem, para do espírito precede a matéria. Na nova era será valorizada a influência do mundo divino nesta dimensão. Mas para que isso se torne possível, é preciso que as máculas e impurezas que foram acumuladas na Era da Noite sejam eliminadas e purificadas. Para tanto, a oração Amatsu Norito exerce essa função. Na prece vemos a menção a Haraido no Okami, que também é denominado Yohashira no Okami, divindade responsável por limpar, fazer a faxina. Meishu Sama explica que Haraido, na verdade, são 4 entidades divinas encarregadas da purificação e se manifestam pela chuva, vento, grandes incêndios, inundações, terremoto e tsunami, para lavar e eliminar as impurezas deste mundo, de forma que quando oramos Amatsu Norito, estamos pedindo para Haraido no Okami limpar as nuvens espirituais que perturbam o ambiente. Neste período da transição para a nova era, é chegado o tempo da limpeza geral, que se concretiza na forma da destruição do mundo velho. Esse evento ocorrerá de maneira análoga à da situação em que precisamos demolir a velha moradia para que seja construída a nova casa. No entanto, todos estão aterrorizados diante desse processo, por não terem a ciência do futuro que se seguirá após a destruição. A realização do sonho da humanidade, um mundo de paz, de beleza e de harmonia, tendo como base a lei do espírito precede a matéria. Esse objetivo é muito grande, impossível de ser compreendido por quem está no meio da transformação. De forma idêntica, quando nos deparamos com intermináveis períodos de chuvas que alagam e tiram muitas vidas, chegamos a pensar que o Pai Criador não nos ama ou sequer existe. Mas essas catástrofes naturais são imprescindíveis, pois sem isso não há como impor a nova ordem celestial. À vista disso, é necessário que modifiquemos nosso pensamento para adquirirmos coragem de enfrentar o que teremos de passar. Devemos pedir, inclusive, que esse redemoinho de purificações venha o mais rápido possível, pois quanto mais demorar, mais prolongará o sofrimento da humanidade e mais tardará a realização do mundo feliz da Era do Dia. Para esse pedido, a Amatsu Norito é a oração que devemos entoar. Como lhes dizia, aqui no templo costumávamos rezar apenas essa oração. Às vezes me perguntavam por que não rezávamos também a Zengen Sante.
mas o ambiente espiritual estava ainda muito pesado, de maneira que eu respondi a todos pedindo-lhes que aguardassem um pouco mais. Por muitos anos, purificamos gradualmente as nuvens que possuíamos na igreja, até que de 2 anos para cá, conseguimos entoar essa prece cotidianamente e sem sacrifício, de uma forma bem suave. Assim, acredito que vocês poderiam agir da mesma maneira, diariamente ao se levantarem, fazer orações em suas residências para purificá-la, pois é dessa forma que as situações de suas vidas começarão a transcorrer de modo favorável, na sintonia da precedência do Espírito sobre a matéria. A grandeza do plano divino é insondável para o ser humano, e mesmo os membros que já leram vários ensinamentos que explicam detalhadamente o assunto ainda não compreendem a sua plenitude. No entanto, quando o que está programado se concretizar, será impressionante e comprovará o poder da luz de Deus. A cada dia que passa, o projeto divino fica mais evidente e se apresenta minuciosamente planejado. Conforme o tempo avança, testemunhamos acontecimentos surpreendentes e pensamos: isso não é normal, pois trata-se de algo que só é possível de ser realizado pela atuação do céu, não é obra que qualquer homem pudesse efetivar. Portanto, essa compreensão é fundamental para que possamos reconhecer e agradecer tão maravilhosas bênçãos. Nossa parte consiste apenas em nos colocarmos à disposição do alto como instrumentos de Deus na construção do reino do céu na terra. Todo Mamerito deve procurar a elevação de seu Yukon, para dessa forma sair do nível da era da noite e adentrar a era do dia, o que transmutará seu cotidiano para uma existência maravilhosa e plena de agradecimento. Essa vivência é fora do comum. Temos experienciado vários acontecimentos prodigiosos aqui no templo. Na obra de Santa Catarina, várias ocorrências comprovam que tudo está organizado por Deus. Os milagres ocorridos nessa primeira etapa da obra são espantosos e demonstram o poder do alto. Enquanto não presenciamos esses eventos, chegamos a pensar: nossa, teremos muito trabalho, será um grande esforço. Mas isso é uma pretensão, uma ilusão de que o alto necessita de nosso auxílio e interferência. Esse engano é causado por não enxergarmos a força divina, que é invisível, porém ilimitada. Para adquirirmos a verdadeira percepção da magnificência do Pai Celestial e também sermos capazes de acompanhar o desenrolar de seu maravilhoso plano divino, são precisos a purificação do nosso corpo espiritual, a elevação de nosso Yukon, além do abandono total de nosso ego. O ser humano costuma acreditar que deve fazer as coisas do seu jeito, aquilo que julga ser o certo, mas no final malogra em tudo. Quando conseguimos deixar tudo sob o comando divino, constatamos que a alternativa, a qual nem sequer imaginávamos, é muito melhor. Com isso, brota em nosso coração profunda gratidão que vai aumentando a cada nova comprovação. E passamos a louvar a Deus e a Meixo-sama em todos os momentos de nossa vida. Para alcançar essa condição, é preciso prática constante da fé e um pouco de paciência. Além do mais, o Mamerito deve estar integrado ao plano de Deus, pois do contrário, os milagres não abençoarão sua vida, mesmo que os almeje. É esse desajuste ao desígnio divino que dificulta e cria as situações em que as benesses do alto não se encaixam no nosso destino. Assim, quando alguém encontra muitas adversidades em seu planejamento, precisa refletir sobre sua postura na fé, e então rezar a Deus pedindo por uma resposta. Nesse momento da transição, Deus Supremo está atuando diretamente no mundo. Durante a Era da Noite, ele estava meio oculto, e por essa razão, os teólogos disseram: Deus morreu. A teologia moderna diz: Deus morto. Entretanto, ele só estava escondido
pois não era hora de manifestar-se. Devido a esse pensamento corrente, muitos não acreditam na existência do Criador, o Pai Celestial. Contudo, permitiu isso para que, assim, o ser humano desenvolvesse a inteligência e promovesse o progresso material. Dessa forma, tornou-se senso comum a concepção: eu que tenho que alcançar minha felicidade, com minha própria inteligência tenho que encontrar a resposta, tenho que me esforçar. Essa ideologia ajudou a civilização materialista a atingir o patamar que vemos atualmente. Porém, chegou o tempo de o Supremo Deus se manifestar na vida de todos nós, e esse acontecimento extraordinário deve ficar gravado em nossos corações pela eternidade. Cada milagre, cada fato prodigioso deve ser reconhecido para que se confirme a presença e atuação do Criador, verdadeira fonte de sorte e alegria na vida de alguém. Deus, na verdade, está sempre perto. Nós é que nos fechamos e nos afastamos, perdendo a oportunidade de vivenciarmos a maravilha do seu grande amor. Uma vez que tenhamos experimentado o sabor da intervenção do alto em nossas vidas, não mais surgirão motivos de preocupação com o porvir, nem vacilaremos, pois o Pai já mostrou, provou que é esse o caminho. Sem nossa decisão, porém, não há como o divino nos ajudar. À vista de tudo isso, compreendemos a importância e o valor da oração a Matsunorito. Ela é responsável por eliminar nossas impurezas, situação que nos eleva a um nível no qual se torna possível entendermos a sabedoria misteriosa de Kanon, Myochi. Essa força é impressionante e diferente do que existiu até hoje em todas as religiões. Kanon usa o bem e o mal para salvar e ajudar o ser humano. No cristianismo, por exemplo, há uma corrente que sempre lutou contra o mal, expulsou os demônios, como se fosse esse o seu maior objetivo. Kanon, ao contrário, não rechaça o mal, mas o mantém ao seu lado e com sua benevolência ainda o utiliza, como vemos expresso no trecho da oração Zengen Sanshi, Tenmara Setsu no Matsureite, que significa: entidades negativas obedecem a Kanon. Isto é, até os demônios obedecem e se curvam ante sua complacência e abandonam o desejo de cometer maldades ao ficarem perto de sua virtude. Quando expulsamos as entidades negativas que tentam nos prejudicar, elas se dirigem a outro local e vão perturbar outras pessoas, fazê-las sofrerem, de maneira que o mal nunca acaba. Quando o Kanon se aproxima, porém, consegue controlá-las e dominá-las pela misericórdia e pelo amor, nunca pelo castigo. O ser humano, por sua vez, não possui essa sabedoria. Micho-sama dizia que somente os espíritos negativos conseguem executar certas missões. As pessoas nobres e sinceras são incapazes de praticá-las. No entanto, essas incumbências acabam resultando num bem para quem sofreu as consequências e, portanto, mesmo sem terem a intenção, esses espíritos ajudam o crescimento das pessoas prejudicadas. Essa é a sabedoria misteriosa. Dessa forma, coisa ruim pode gerar o bem, e esse papel somente o mal pode desempenhar. Apesar de difícil compreensão, o entendimento dessa verdade é importante para conseguirmos dimensionar a grandiosidade da sabedoria misericordiosa de Kanon. Sabedoria misteriosa de Kanon. Só entendemos como ela funciona quando acontece algo fabuloso e pensamos: Kanon atuou. Concluindo, o exercício da fé se resume a isto. Primeiramente, Haraú, limpar, eliminar a sujeira. Depois, purificar, para conseguir aprofundar a sabedoria e compreender essa relação entre o bem e o mal, pois assim seremos capazes de sentir a infinita grandiosidade do Pai Criador. Sem isso, é impossível fazer este mundo confuso
se converter no reino do céu na terra. Após a entrada nesse caminho da iniciação na fé e na espiritualidade, comprovaremos em nossa vida cotidiana uma evolução gradual em nossa mente e em nosso coração, porque o céu está nos mostrando claramente, ainda que de forma silenciosa, que tudo que acontece está certíssimo e sob sua divina supervisão. Não é? Verdade, né? Visto por esse, sempre, né, por esse ângulo, a gente fica mais tranquilo, sem se incomodar com o que está acontecendo por aí, né? Nem tomar partido de nada, entendendo que tudo está na mão de Deus. Seja coisa ruim, seja coisa boa, faz parte do plano de Deus e a gente tem que entregar na mão dele e aceitar. Mesmo não entendendo, a gente não entende porque a gente não tem sabedoria suficiente. Então, se a gente quer entender, a gente tem que tentar melhorar, né? Espiritualmente. O nosso como tem que elevar mais para conseguir ver coisas que a gente não está vendo, entender coisas que a gente não está entendendo. E com certeza a gente fica mais tranquila e para de brigar, né? Por coisas que não... A paz da gente não depende de ninguém. A tranquilidade da gente não depende de ninguém, só de nós. Só de nós. Experimenta ficar tranquila para ver se alguém te perturba. Não. Se alguém te perturba é porque tu já está perturbado. Na verdade, a tua presença perto da pessoa já fez ela reagir de uma maneira ruim. Então você pensa que ela acabou com a sua paz. Não, é você mesmo. Só olhar para dentro do coração e ver o que tem aqui dentro, o que eu tenho guardado aqui, que sujeira que eu trago comigo. Essa limpeza que Deus está fazendo no mundo. Como a Soma fala, o reino de Deus na terra vai começar pelo nosso coração, por cada um de nós. Se a gente tem sujeira no coração, como que a gente vai fazer parte de algo tão maravilhoso? Mas essa sujeira é a gente que vai limpar. Deus dá muita força para a gente, se a gente pedir. Mas é a gente que vai limpar. Que foi a gente que sujou. Bom, gente, muito obrigada. Boa noite.